o pranto que choraste, em lágrimas de luz, olharam o caminho por onde eu passei, eu também chorei. Meus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui um escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome cada dia seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o Rei. Aleluia. Meus olhos procuravam alguém a quem pedir o mínimo de compaixão, o peso dividir. Eu fui um escolhido, a cruz também levei, contigo eu levei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome a cada dia seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o Rei. Conduzido por Jesus, suportando aquela cruz, que era minha, eu não pude levantar. Meu pecado carregou, meu passado perdoou, pela cruz liberto hoje eu estou. Aquele que quiser ser discípulo, que tome cada dia seu madeiro e siga com o mestre no caminho, vai seguir o Rei. Aquele que quiser ser um discípulo, que tome cada dia seu caminho e siga com o mestre no caminho, vai seguir o Rei. Aleluia. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Que nos fala, Senhor, como daquele que quer. Deus, pela sua graça, Senhor, que nos concede dia a dia um alimento diário, Senhor. Reconhecendo que nós somos seres totalmente dependentes de Ti. Nós Te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que o motivo de estarmos aqui é a Tua graça e as Suas misericórdias. Pai, nós Te agradecemos por cada porta de emprego que o Senhor tem aberto para os Seus servos, para as Suas servas, ó Pai. E nada mais justo do que devolver a Ti, Senhor, aquilo que ordenasse em Tua palavra. Então, Pai, recebe os nossos dízimos, as nossas ofertas, como também, Senhor, um sinal de obediência e amor a Ti. Sabemos nós, Senhor, que só podemos colocar aqui diante de Ti aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por meio da Sua graça. Graça essa que nós não merecíamos. Por isso nós Te pedimos, Senhor, continua nos abençoando no lado financeiro, para que assim nós possamos cumprir, Senhor, a Tua palavra. Pai, nós também queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor conceda aos Teus servos e às Tuas servas mais irmãos a esta obra, Senhor, para estar ofertando aqui, ó Pai.
Acolhe aqui, Senhor, os teus servos, tuas servas, com ousadia para pregar o teu evangelho, e por meio da pregação do teu evangelho, Pai, vidas venham ser congregadas aqui para que esta obra cresça, Senhor, não em número, mas no índice da palavra do Senhor, e que nós possamos se alegrar assim, ó Pai, ao saber que a tua mensagem está sendo pregada e a tua palavra, nós sabemos que ela é eficaz por si mesma. Então é assim que nós te agradecemos por cada dízimo, por cada oferta, e já te pedimos, Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sobre o chamado de Abraão, né? Deus chamou Abraão no meio dos caldeus e fez promessa para ele. Enquanto Deus chamou ele, Deus deu uma palavra que Deus falou para ele: ser tu uma bênção. Foi o caso que Deus fez comigo e com você, lá. Deus nos salvou, para que nós possamos ser bênção. Amém? Para as outras pessoas que nós encontrarmos, sermos bênçãos, fazer a diferença e o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Assim eu agradeço por essa oportunidade e a palavra está com o nosso pastor Bernardo. Glória a Deus, amém, irmãos? Gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 27, amém? Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 27, né? O tema dessa mensagem é os novos céus e a nova terra, a morada eterna de todos os salvos. Amém? Os novos céus e a nova terra, a morada eterna de todos os salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias do único 7 flagelo, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-me-ei a noiva e a esposa do cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são
são os nomes dos 12 da tribo dos filhos de Israel. 3 portas se acharam ao leste, 3 ao lado, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre esse 12 o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também as muralhas, 144 côvados, a medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio e o 10º de crisobraço, e o 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como brilho transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, para que dê claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, que palavra abençoada, Deus. Ó Deus, nos ensina, fala conosco aqui na Tua palavra, Senhor, sobre essa revelação maravilhosa do futuro, Deus. No futuro, meu Deus, do qual, Senhor, todos aqueles que estão escritos no Teu livro da vida, todos os salvos, Senhor, estarão na eternidade para sempre contigo. Ó meu Deus, isso é maravilhoso, Senhor. Nos abençoa, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Não deixa que nada, Senhor, venha tirar as nossas atenções, que nada venha, Senhor, causar cansaço ou sono, mas nós possamos estarmos aqui, Senhor, com os ouvidos bem abertos para ouvir a Tua palavra e, meu Deus, aprender mais sobre a Tua santa palavra. Esta é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os novos céus e a nova terra será a morada eterna de todos os salvos. Nós vimos, amados, que a história humana ela começou no jardim do Éden, né? Deus criou o homem e a mulher, né? E colocou dentro de um jardim conhecido como paraíso. E a primeira terra, amados, né, a qual nós estamos ainda nela, foram preparadas para o primeiro homem, Adão, para sua esposa Eva e os seus descendentes. E Deus, amados, dispôs todas as coisas para eles, quando colocou eles no paraíso, no jardim do Éden. Mas infelizmente, amados, o primeiro homem, Adão, e sua esposa Eva, falharam, né? E o que aconteceu? Trouxeram não só para a vida da humanidade, como para todo o mundo, trouxeram morte, maldição e corrupção.
A terra que nós vivemos hoje em dia, amados, ela está corrompida. Ela foi amaldiçoada por Deus, né, por causa do pecado da queda de Adão e Eva. E essa maldição veio, amados, não só para Adão e Eva, não só para os seus descendentes, como veio para todo o universo, para toda a criação de Deus. Então, amados, hoje, no presente tempo que nós vivemos aqui nesse mundo agora, nessa terra, a criação toda está angustiada e cativa. Por isso o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 8, verso 23 ao 25, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa da queda que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação é um só tempo geme e supostas angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos. Então, amados, toda a expectativa, toda a criação, todo ser, principalmente nós, os cristãos, os salvos, nós estamos, amados, aguardando, angustiados, ansiosos, a volta do nosso Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento, amados, de novos céus e nova terra, onde tudo será transformado na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo mundo físico, amado, toda a criação anseia pela transformação da maldição de seus feitos, por causa do pecado do ser humano. Deus amaldiçoou, amados, todo o universo. Todo o universo. Então, amado, todo o universo físico. Agora, nenhuma parte da criação cumpre totalmente o propósito original de Deus, né? A criação, ou a criatura, os cristãos e até o Espírito de Deus gemem por causa da glória que há de vir. A criação, amados, a criatura, os cristãos aguardam a glória vindoura, porque para que seja liberto de toda a consequência do pecado. E não só nós, amados, como o planeta, como todo o universo aguarda esse momento maravilhoso. Então, amados, a própria criação geme e padece, né? E não só a criação, amados, porque até os céus, amados, até os céus sofreram também por causa da maldição do pecado. Lá em Jó 15, verso 15 diz: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. E verso 16 diz: quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Então, amados, mas a promessa de Deus para os seus filhos, para todos aqueles que estão escritos no livro da vida, é a restauração de todas as coisas. A restauração dos novos céus, nova terra, lugar onde nós iremos habitar toda a eternidade com o nosso Deus, como nós vamos ver aqui, amados. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, fala desse acontecimento futuro, é algo futuro, ainda muito futuro. O que a igreja está aguardando agora é o arrebatamento da igreja. Vai vir um período da grande tribulação, vai vir a volta de Cristo com a sua noiva, com a igreja. No final da grande tribulação, estabelecerá o seu reino milenar. Satanás vai ser preso. O falso profeta, o anticristo, será lançado com
seu exército dentro do lago de fogo. Será derrotado o exército do anticristo. E todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida vão para o lago de fogo. E o que é que acontece, amados? Depois de 1000 anos, Satanás ainda é solto por um período de tempo, por permissão de Deus, e ainda vai tentar algumas pessoas que estão no milênio, que foram as pessoas que entraram das outras nações, que entraram no milênio, que foram fiéis a Cristo, ajudaram a Israel. Mas essas pessoas, quando nós estudamos a escatologia, nós vamos ver que elas vão ser seres humanos normais, que não vão morrer, né? Assim como as pessoas morrem hoje em dia, mas que Cristo vai reinar. Mas mesmo assim, mas ainda vai haver rebelião deste povo. Satanás vai ser solto, Satanás vai enganar uma boa parte da nação, mesmo no milênio, com Cristo reinando. E o que é que acontece? Mas vai ter a guerra de Gog e Magog, onde vão se reunir um grande exército de pessoas, e aí vai ter a grande batalha. E aí o que vai acontecer? Deus vai aprisionar de vez Satanás. Satanás vai ser lançado dentro do lago de fogo, onde já estará o anticristo e o falso profeta. E depois disso, amados, vai haver o grande julgamento do grande trono branco. Que julgamento é esse, pastor? Não é para os salvos, não é para os cristãos com o nome escrito no livro da vida, mas é para todas aquelas pessoas que não creem em Deus, que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que não aceitaram a Jesus como Messias, e até pessoas que passaram no reino messiânico, mas se rebelaram contra Cristo. E essas pessoas, amados, vai acontecer a segunda ressurreição, onde essas pessoas terão os seus corpos ressuscitados. Bem-aventurado faz parte da primeira ressurreição, que vai ser os santos, né? Toda vez que morrer em Cristo. Porque quem faz parte da segunda ressurreição, amados, será para ser lançado no lago de fogo. E nós vemos isso aqui, quando nós vamos estudar a escatologia, nós vamos ver isso. E o que é que vai acontecer após isso? O estado eterno. Novos céus, nova terra, a cidade santa, Jerusalém. Não a Jerusalém terrestre, a Jerusalém que está no céu, vai descer para esta terra totalmente restaurada, novos céus, e amado, será a habitação de todos os salvos para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que vai acontecer, amados. Então, amados, em primeiro lugar, aqui Deus promete a seu povo um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, verso 1 diz: vi novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Meus irmãos, lá em Isaías 65, verso 17, diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 66, verso 22 diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, que estão diante de mim, diz o Senhor. Meus irmãos, é promessa de Deus, amados, de um novo céu, de uma nova terra. A antiga criação, céu e terra, deve ser removida, a fim de que a nova criação de Deus seja glorificada. Então, amados, alguns estudiosos da Bíblia estão tendo um consenso quanto a esse processo. Alguns acreditam que novo céu e nova terra não significa que essa terra vai ser destruída completamente. Eles acreditam que vai haver o quê? Uma restauração, né? Que essa terra será renovada e os céus serão renovados, né? Essa é uma das visões. Mas outros estudiosos da Bíblia acreditam que todo o universo, como conhecemos agora, será destruído e substituído por uma nova criação que durará para sempre. Eu mesmo, a minha visão é mais para esse lado.
A minha visão é mais para esse lado. Eu creio, amados, que literalmente o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao 13, diz assim: virá, quando o Senhor vir, né? Vier o seu dia, o dia do Senhor, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no quais os céus passarão como um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e a obra que nela existe serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, né? Esperando os novos céus e nova terra, no quais habita a justiça. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. O que vimos, amado, é que Deus vai criar um novo universo para que seja um lugar de habitação dos remidos. Muitos acreditam que todo o universo, como um planeta, tudo como nós conhecemos agora, será destruído, substituído pelo novo, por uma nova criação que durará para sempre. E na eternidade, amados, todos os salvos, todos, amados, de todo o período da história da humanidade, todos os salvos habitarão em um mundo completamente novo e perfeito. Nós não vamos estar num mundo desse aqui, amados, que foi corrompido pelo pecado. No mundo desse, que quando você começar a estudar, nós vamos estudar sobre o período da grande tribulação, meu irmão, esse mundo vai ser devastado. Muitas coisas vão acontecer aqui nesse mundo, amados. Então vai ser feito algo novo. Será um novo céu e uma nova terra, porque o Senhor não mente com a sua palavra. E será esse novo céu e nova terra que será a nossa morada eterna, amados. Todos que são salvos desde o início da criação até o final, incluindo a igreja, incluindo as pessoas do milênio, incluindo a antiga e a nova aliança, todos os salvos habitaremos para sempre, amados, com o nosso Deus, em um lugar totalmente novo, em novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ainda no verso 1, a parte B diz: e o mar já não existe. Mas nessa terra, nessa nova terra que o Senhor vai criar, né? Nós sabemos que agora o nosso mundo atualmente, 3/4 da superfície da terra são de água. O planeta nós chamamos de terra, mas na realidade ele é um planeta que tem bem mais água do que terra. O planeta atual agora, 75% do planeta é água, 25% é terra. E isto, amado, indica que a terra será organizada de outra maneira. A terra não será mais composta de 3/4 de água como é hoje. Será uma outra terra. E no tempo de João, amados, no tempo do apóstolo João, o mar representava perigo, o mar representava tempestade, separação. O próprio João estava em uma ilha separada, né? Quando teve a visão aqui, escreveu o livro do Apocalipse. Então talvez o apóstolo aqui não esteja apenas dando uma lição de geografia, né? O mar já não existe para João, deve ter sido um conforto com tal relação, pois ele estava onde? Em um lugar totalmente isolado, numa ilha cercada por mar, na ilha de Patmos. O apóstolo estava separado pelo mar. No céu, no estado eterno, não haverá separação dos nossos queridos. Não vai haver separação nesse novo céu, nessa nova terra.
tanto o céu como a terra será uma coisa só, amados. Glória a Deus. Os salvos habitarão eternamente um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais separação alguma. Não vai mais haver nenhuma separação do que é sagrado e do que não é. Tudo vai ser sagrado, tudo vai ser uma bênção. Para a glória de Deus, nós vamos ver aqui, mas o próprio Deus estará conosco. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade toda, estará conosco. Não haverá mais maremotos, como nós vemos hoje em dia, tempestades, tsunami, né? Tsunami, onde ondas gigantes, quando bate aqui na terra, causa uma destruição tremenda. No novo céu, na nova terra, não haverá mais isso. Então o planeta Terra será totalmente novo, abençoado, sem nenhuma maldição, sem nenhum perigo de morte, sem nenhum perigo de tragédia, como nós vimos hoje. E isso é o que Deus tem preparado, amados, para cada um de nós, para cada um daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Espírito Salvador da sua vida. Amados, em segundo lugar, nós vemos que a cidade celestial, a nova Jerusalém, ela vai descer do céu para a terra aqui, para a nova terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, não é a Jerusalém terrestre, não é a Jerusalém terrestre corruptível, mas é a Jerusalém dos céus, onde Deus habita. Ela virá para esta terra, se unirá a este mundo, será uma coisa só, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Do verso 4 ao 10 diz assim. Não do 21, perdão, mas deixa eu ver aqui. Do 21, do 10 ao 27. 10 ao 27. Glória a Deus. Sim. Mas tem outro aqui que fala, né? Verso 2. Né? Vamos ver logo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu noivo. Glória a Deus. E do verso 10 diz assim, do verso 9 em diante diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos outros flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-me-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, né? Que aqui está relacionado à cidade santa, não à igreja, amém? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas o nome escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 postes se achavam a leste, 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 ao oeste. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e estava sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medir uma vara de ouro, que mediu a cidade e as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são igual. Mediu também sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da cidade estão adornados com toda espécie de pedras preciosas,
E aí começa a falar de várias características de como será a cidade que vai descer do céu, a nova Jerusalém terrestre, do qual, amados, todos nós habitaremos nela. Você vai dizer, pastor, e essa cidade cabe em Salto de Damasco, como ela é grande? Nós vamos ver essas medidas aqui, amados. É enorme, amados. É gigantesca a cidade que vai descer do céu. Então João apresenta a nova Jerusalém descendo do céu, como uma cidade santa, bela, com uma noiva preparada para o dia do casamento. E essa cidade, essa capital do céu, amados, ela é um lugar de perfeita santidade, e é vista descendo do céu, indicando que já existia, mas ela desce do seu lugar nas alturas para um novo céu e uma nova terra. E esta é a cidade onde os salvos viverão eternamente. Glória a Deus. E ela vai descer como uma noiva, que é uma metáfora para o Novo Testamento também, que se dá para a igreja. Mas aqui está relacionado à cidade, enfeitada, linda, gloriosa, com seu brilho, amados. Maravilhoso essa cidade. Toda a cidade é ocupada por todos os santos, chamada de noiva, de modo que todos os santos devem finalmente ser incluídos na imagem da noiva e da bênção matrimonial. Não será só mais a igreja agora que é a noiva, todos serão a esposa do Cordeiro. Louvado seja o nosso Senhor, e habitarão todos nessa cidade. Glória a Deus, amados. Então Deus providenciou uma noiva para o seu filho. Todos os santos que vivem com Cristo na casa do Pai vão viver na nova Jerusalém, mas não só os santos da nova aliança, como da antiga aliança. Todos estaremos juntos, amados. Glória a Deus. E o mais importante sobre essa cidade é que Deus habita nela com o seu povo. Ele mesmo habitará nessa cidade, amados, aqui na nova terra, a nova criação. O verso 3 diz assim, Apocalipse 21, verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, tabernáculo de Deus. O que significa a palavra tabernáculo, amado? A palavra tabernáculo significa moradia, significa a casa de Deus, o lugar onde Ele mora. Deus irá habitar aqui, amados. Novos céus, nova terra, terra totalmente nova, sem nenhum defeito, e nela vai vir habitar o próprio Deus, mas não só o Deus Pai, como o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Deus, e com certeza o Espírito Santo de Deus também, amados. Então, amados, como povos de Deus, nós desfrutaremos de uma comunhão mais próxima com Deus, bem mais do que nós jamais poderíamos imaginar, apesar de nós sermos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, meus irmãos. Nesse período, Deus vai vir para este mundo aqui. Nós estaremos com o nosso Deus, nós contemplaremos Ele face a face. Estaremos em uma perfeita comunhão com Ele, como jamais nós imaginaríamos. No início, amados, Deus andava com o homem no jardim do Éden, mas depois o homem pecou, Deus deixou de andar com o homem, como andava antes. Deus falava com o homem no jardim. Depois, amados, passou a habitar em Israel através dos tabernáculos, das tendas, antes de ter sido construído o templo. E ali nas tendas, às vezes permanecia a glória de Deus, onde no deserto o povo se removia através de sacrifício, de sacerdotes,
e aproximavam-se do seu Criador nessas tendas. Mas quando Israel pecou, Deus deixou essa habitação em tendas. E o que aconteceu, amados? Então Jesus Cristo veio à terra, habitar, tabernacular entre nós. A palavra tabernáculo significa habitar entre nós. João 1,14 fala sobre Cristo vindo a este mundo. Aqui a este mundo, habitar aqui neste mundo. Mas depois, amados, o nosso Senhor teve que ir para os céus. E Ele enviou o seu Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita dentro dos verdadeiros cristãos. Na eternidade, amados, esta cidade será eterno tabernáculo de Deus. Pois nela Deus mesmo estará com os homens. Deus aqui, amados, é o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo. Habitará com todos os salvos para toda a eternidade, amados. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, como a gente deveria pensar mais na eternidade. Como a nossa mente está tão focada neste mundo agora corrupto. Esse mundo do qual o príncipe desse mundo é Satanás. Um mundo corrompido, um mundo complicado, um mundo cheio de pecado, um mundo totalmente destruído, depravado, distante de Deus, apesar da igreja do Senhor estar aqui. E nós vemos esse mundo vindo de mal a pior, mas, meus irmãos, Deus tem algo preparado para o seu povo, algo que não se limita aqui. Nós não podemos esperar de Deus apenas aqui nesta terra miserável. Aqui vai passar, os anos da nossa vida aqui vai voar. Quando menos espera, mas nós não vamos nem existir mais aqui nesta terra, nesse planeta aqui. Não vamos mais estar aqui. Mas existe uma eternidade, amados. Existe um lugar preparado por Deus. E nesse lugar, amados, ele fala no verso 4: e lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na eternidade, amados, não terá nenhum sofrimento, nenhuma lágrima sairá dos nossos olhos. Não vai ter tristeza lá. Talvez aqui você tenha tristeza. Talvez aqui tem dia que você se sente tão triste, tão desanimado, não é? Porque você está aqui ainda nesse corpo mortal. Está aqui nessa terra corrompida, caída, pecaminosa. Mas um dia nós vamos deixar este tabernáculo, essa morada aqui. E o que Deus tem preparado para cada um de nós, amados, eu vou dizer uma coisa: não tem dinheiro, bilhões do mundo que pague essa morada eterna que Deus tem preparado para nós. Nós vamos morar, amados, na cidade santa, Nova Jerusalém dos céus, cidade de ouro, pedras preciosas, cidade onde o Cordeiro de Deus e o Deus Pai habitará nela, e Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, e Ele vai enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. Isso para mostrar que não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais perdas, não vai haver mais luto, nada mais de tristeza, só alegria eterna e satisfação eterna, coisa que os homens hoje em dia estão procurando nas coisas daqui e não conseguem, procurando satisfação, alegria, felicidade, algo que não pode dar essa felicidade. E nós vemos como é passageira, como as pessoas estão vazias, como cada vez mais as pessoas estão tristes, e elas procuram alegrias momentâneas, enquanto nós temos uma fonte inesgotável da verdadeira alegria. Nós precisamos focar mais no céu, amados. A nossa morada da eterna não vai ser aqui nesse mundo agora, aqui. Isso vai ser tudo desfeito.
Nós vamos morar em novos céus, nova terra, como a palavra de Deus mostra aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. E, amados, Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Irmãos, como os irmãos da Santa Igreja da Ásia, quando leram esse texto aqui, comecei a alegrar. Tinha a igreja lá com Matias Mina, estava passando por perseguição pelo Império Romano. O crente estava sendo proposto à prova, estavam sendo mortos. E como as pessoas que passaram pela grande tribulação, os mártires, né? Como fala lá em Apocalipse 7,17, que a expressão toda lágrima é atribuída aos mártires da grande tribulação, daquelas pessoas que vão se converter na grande tribulação, vão ser perseguidas pelo anticristo, e vão sofrer, vão chorar, vão derramar suas lágrimas. E a palavra é que Deus enxugará nos olhos todas as suas lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais perseguição, não haverá mais anticristo, não haverá mais falso profeta, não haverá mais grande tribulação, mas haverá uma eternidade com Deus. A eternidade, amados. Mas, amados, o texto que nós lemos é para todos os santos de todos os tempos, porque o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não vai existir. Que maravilha, amados. Não vai ter morte. No novo céu, na nova terra, na cidade santa, ninguém vai morrer. Ninguém vai despedir dos seus parentes. Ninguém vai ter que enterrar alguém que ama na sepultura. Isso não vai existir. Só vai existir a presença de Deus, a vida eterna, vida de gozo e alegria para a glória, para todo sempre. Isso deve servir, amados, de consolo para todos nós cristãos. Todos nós cristãos que muitas vezes estamos sofrendo aqui neste mundo, sofrendo muitas vezes, passando por tristeza, por perdas de pessoas que nós amamos, tribulações, aflições, muitas lutas aqui, né? Lutas tais que muitos cristãos podem até desanimar, muitos cristãos podem até estar tristes, mas esse texto, amado, essa promessa que Deus tem, é um consolo para nós. Por que, pastor? Irmãos, isso aqui vai passar. Essa dor que você está sentindo aqui não vai ser para todos sempre. Essas enfermidades que hoje eu estou, Dona Inácia está, muitas irmãs estão aí, né? A gente crê no poder de Deus, porque Deus cura. Quando Deus quer curar, Ele cura, não há nada impossível para Ele. Mas tem pessoas que Deus não vai curar, que vai ter que passar, sobreviver com essas coisas, e que muitas vezes essas coisas nos entristecem. Mas, amados, nós temos uma esperança maravilhosa, porque isso vai acabar. Na eternidade, só vai entrar na eternidade todas as pessoas que tiverem seus corpos glorificados. Glória a Deus. E o verso 5 ele diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que é que isso significa? Você precisa acreditar nessa promessa. O próprio Deus está dizendo: olha, acrescentou, escreve, porque esta palavra são fiéis e verdadeiras. Que palavras é essa? Novo céu, nova terra, Deus vindo habitar, aqui enxugando dos olhos todas as nossas lágrimas, não haverá mais sofrimento. Todas essas coisas vão acontecer, amado. É promessa de Deus e Ele vai cumprir, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Aí vale a pena servir a Deus, amados. Vale a pena você não andar na contramão de Deus. Talvez muitas pessoas até jovens digam: mas rapaz, eu abri mão de tanta coisa na minha juventude para estar servindo a Deus.
Senhor, amados. Terceiro lugar, amados, como será essa nova Jerusalém, onde iremos habitar? Nessa cidade, amados, todos os santos, os salvos do Antigo Testamento, da Nova Aliança, todos os períodos serão unidos. O verso 10 ao 14 diz assim: 10 ao 14: Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou uma santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor, o seu brilho, era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes fixos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso aqui está relacionado, amados, à antiga aliança. Nessa cidade aqui, todo o povo representado pela nação de Israel, né? Pela promessa de Abraão aos seus filhos, estavam lá da antiga aliança. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Meus irmãos, alguns estudiosos da Bíblia falam que haverá união, a habitação dos salvos na Nova Jerusalém terrestre, identificado como as 12 tribos de Israel, simbolizando os salvos da antiga aliança, e os 12 alicerces, né, se identificando como os 12 apóstolos, simbolizando os salvos e os santos da nova aliança. Todos estaremos lá juntos, não haverá separação nenhuma. E a cidade, amados, será enorme, será uma cidade quadrangular, cercada por uma grande muralha. Veja o tamanho dessa muralha. Verso 15 ao 16 diz assim: E aquele que falava comigo tinha por medir uma vara de ouro, que medi, né, nós que foi o anjo, né, que media a cidade e as suas portas e suas muralhas, sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. Meus irmãos, 12.000 estádios. Nós vemos que o comprimento da cidade, a largura e a altura é de 12.000 estádios. Uma cidade em forma de um quadrado. 2.200 quilômetros. Isso, perfeitamente. Isso. Segundo os rabinos, amados. Muito bem, garoto. Você já aprendeu o bilhetinho. Aqui. Aí está descendo. Na sua Bíblia já fala, né? Pronto. Mas eu pesquisei fora a Bíblia. Eu vi que na Bíblia eu tenho a NVI, ela fala essa metade. Mas eu também dei uma pesquisada, né? E segundo os rabinos judeus, um estado era uma oitava de milha romana, que era cerca de 185 metros. Então, 12.000 estádios multiplicado por 185 metros corresponde mais ou menos a 2.200 quilômetros. A cidade, amados, vai ser enorme. Imagina uma cidade com 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Será que vai caber gente salva? Glória a Deus, amados. Ou seja, o tamanho da cidade, amados, o comprimento e a altura dela é mais do que a distância entre São Paulo e Aracaju. Entre São Paulo e Aracaju. Então, não só o comprimento, como na altura, né? Porque a altura dessa cidade será enorme, amados. Meus irmãos, a maior montanha da terra é da Himalaia, né? E essa cidade será mais alta do que a montanha, 240 vezes maior do que qualquer montanha do mundo todo. Qualquer montanha do mundo todo, essa cidade será 240 vezes
maior do que qualquer dessas montanhas, as mais altas que deixam desse mundo. Glória a Deus. Então, mas a largura da muralha é largura, não é o comprimento, não é a altura, a largura, né? A largura, verso 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados, a medida de homem, isto é de anjo, né? Cada anjo faz a medida de o anjo usou a medida de homem, né? Para que se entendesse. Mediu também sua muralha 144 côvados. 144 côvados, amados. É equivalente a 65 metros de espessura. Nós vemos que a espessura da muralha não se compara à altura dela. A altura dela é bem maior, porque ela chega a 2.200 metros, 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros. Glória a Deus, é quilômetro, isso não é quilômetro. Então, amados, o muro da cidade, a estrutura será de jaspe. Quando nós lemos um texto, eu não vou ler porque não vai dar tempo, você vai ver que a muralha da cidade, ela é feita de pedras preciosas. O jardim da cidade de ouro, ouro como um cristal, ouro que brilha, mas como essa cidade será resplandecente, como o brilho dela vai chamar a atenção, uma enorme cidade, cheia de pedras preciosas, de ouro, de riquezas de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da beleza, amados. Essa cidade será maravilhosa, e a cidade não necessitará mais de sol, nem da lua, porque o que vai resplandecer, o que vai iluminar a cidade é a glória de Deus, o Cordeiro e a sua lâmpada. Não vai precisar de sol e lua como nós temos hoje. Não necessitará de santuário, porque o santuário será o próprio Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo. O verso 22 ao 24 diz assim, Apocalipse 21, 22 ao 24. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O santuário não vai ter templo lá, não precisa de templo. O templo é o próprio Deus Pai e o Deus Filho. Glória a Deus. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada. Não vai precisar de sol, amados. Não vai ter noite lá. Não vai ter trevas, não vai ter escuridão. A glória do Senhor vai resplandecer. A cidade toda será habitada pela presença de Deus. Não precisa de templo. Não haverá distinção entre o que é secular e o que é sagrado. O sol e a lua não estarão presentes, pois o próprio Deus e Jesus será a luz da cidade. Isaías 60, verso 9 diz: nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Isaías 60, verso 19. Glória a Deus. A cidade brilha desde o seu interior, não precisa de qualquer iluminação extra. A luz de Deus, a luz de Cristo, irá resplandecer por todo esse mundo, por toda a cidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 26 diz: e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam a abominação e a mentira, mas somente os que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem serão os habitantes dessa cidade?
todos que tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos os salvos, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa será a morada eterna de todos os salvos da eternidade. O que nós vamos fazer nessa eternidade? Estou terminando, amados. O que nós vamos fazer? Amados, nós não apenas louvaremos ao Senhor, mas também o serviremos. Os seus servos servirão ao Senhor, e o seu serviço será perfeito. Apocalipse 22:3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vamos estar todos nós já juntos, servindo a Deus. Todo crente, todos que creram, todos que confiaram no Senhor, todos que passaram por lutas, por perseguição, abriram mão, perseveraram na fé, vão passar a eternidade todos, servindo para todos sempre ao nosso Deus, com o corpo glorificado, não com esse corpo que a gente cansa. A gente vai cultuar a Deus aqui, o culto passa por 2 horas, a gente está cansado, não vai ter isso. Mas vai ser alegria, satisfação plena, servindo ao nosso Deus. Glória a Deus. Então, amados, nunca mais haverá qualquer maldição nela. Deve se pôr no trono de Deus e do Cordeiro. E nós os serviremos para todos sempre. E outra coisa, amados, nós não apenas serviremos a Deus, nós seremos reis e sacerdotes nesta cidade. Vamos governar o mundo todo com Cristo. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 1:5 diz: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pelo sangue de Cristo, nós fomos perdoados dos nossos pecados e o próprio Deus nos constituiu reis e sacerdotes reais. Nós não só estaremos servindo, como nós estaremos ajudando Deus a reinar na eternidade. Então, o céu é a eternidade, amados, é mais do que um destino, é uma motivação para cada um de nós. A consciência que nós vamos habitar nas cidades celestiais deve fazer com que a gente faça a diferença em nossa vida aqui e agora. Nós precisamos pensar nisso, amados. Talvez muitas vezes você já pensou na sua cabeça, na sua mente: eu não sei se vale a pena eu ser cristão. Se não vale, além de você ter tido seus pecados todos perdoados por Deus, ter sido justificado, ter sido adotado por Deus como filho de Deus, salvo da condenação eterna, Deus tem preparado para você uma cidade santa, que vai descer do céu, onde Deus vai habitar, e você e todos nós salvos estaremos lá para todo sempre. Vale a pena, mas é terrível pensar que um cristão não vive aqui pensando na eternidade. Os crentes aqui vivem se matando, pensando apenas nessa vida miserável, achando que a vida se limita aqui, amados. Miserável homem que somos, se nós esperarmos o Senhor apenas nesta vida. Tem quem está aqui se matando aqui por essa vida, se abraçando neste mundo, achando que aqui é a morada dele. Logo, logo o Senhor chama. Hoje nós estamos aqui, amados. Daqui a 30, 40 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui neste mundo. Daqui a 10 anos, talvez, alguns
daqui de nós nem exista mais aqui. Mas a nossa morada com o nosso Deus será eterna. Então vale a pena. Vale a pena você servir a Deus. Vale a pena carregar a cruz. Vale a pena se esvaziar dos seus desejos, dos seus planos, dos seus projetos, para se abraçar o projeto de Deus para a sua vida. Vale a pena, amados. Como é ruim, mas a gente vê crentes que só pensa nessa vida. Tem crente, quando a gente fala da volta de Cristo, ele só falta se benzer. Não é não, irmão? A gente sabe, amado. Tem crente, quando a gente fala da volta de Jesus, não, Jesus vai me acordar, você tem uma agonia, meu irmão, parece que é a pior coisa do mundo. Eu sei que hora tem, então não cabe a nós saber, mas isso deve ser a nossa esperança. Olha, nós não nascemos aqui para ficar para sempre aqui, não. Quantas pessoas da nossa família já nos deixaram? Pessoas que fizeram parte dessa congregação que já morreram. E graças a Deus, alguns eram crentes, e eu creio que o seu Espírito se encontra com Deus nesse momento. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, amados, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Agora existe, amados, uma lista de pessoas que não irão ter este privilégio. E vai ser rápido, amados, eu prometo. Uma lista de pessoas que não vão ter esse privilégio. Uma lista de pessoas que vão para o lago de fogo e enxofre, sofrer por toda a eternidade, que não habitará nos novos céus, na nova terra, e não habitará na nova Jerusalém. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8 diz assim, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com chumbo, fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É a morte que não, na realidade, as pessoas não são destruídas. Essa morte no lago de fogo é um sofrimento eterno, para sempre, sempre apartada de toda graça ou misericórdia de Deus, para todos sempre apartado de qualquer benevolência de Deus. Hoje as pessoas perversas ainda têm a graça comum de Deus sobre a vida delas. Pessoas maus aí, a Bíblia diz que o sol e a chuva nascem para todos. Elas têm saúde, se alimentam muitas vezes, têm uma vida até boa aqui. Mas quando, amados, chegar o tempo delas partirem sem Cristo, a parte que vai caber para essas pessoas é o lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, amados, a lista aqui fala sobre os covardes. E algumas Bíblias dizem tímido. Algumas pessoas pensam que tímido é uma pessoa que tem vergonha de falar, de se expressar. Tímido aqui é covarde. Quem são esses? Os apóstatas, que por covardia viraram as costas para com o combate da fé, na perseguição. Se acovardaram. Covarde aqui são essas pessoas. É que em tempo de tribulação abandonaram Cristo. Negaram a Cristo aqui na terra, e a consequência disso é que negar Cristo aqui na terra, Cristo os negará também no céu. Mateus 10, 33. Que tem medo de confessar a Cristo são os covardes. Até vem para a igreja, amados, nunca toma uma decisão de servir a Deus. Os discípulos aí, que é o 017, né? Ninguém sabe que o camarada é crente, cristão. Tem vergonha de confessar Jesus Cristo no trabalho. As pessoas lá sabem, eu sou um crente. Não confessa não, tem vergonha.
da escola, dentro da família, covardes. Meus irmãos, esses não herdarão novo céu e nova terra, não. A Bíblia deixa claro. Os incrédulos são aqueles que recusam a crer em Cristo, aceitaram como fiel e salvador. Aqueles que dizem: eu não creio em nada disso que vocês estão pregando aí, isso é tudo coisa inventada por homem, negócio de Bíblia, isso é tudo mentira. Eu não acredito em Deus, Deus não existe. O meu Deus é o meu dinheiro, incrédulo. Sabe para onde é que vai? Lago de fogo, que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade, sofrimento eterno. Os abomináveis, pessoas que praticam pecados que Deus abomina, Deus se enoja. Pecados como lesbianismo, homossexualismo, idolatria e outros pecados que Deus abomina. Apesar de aqui está falando também de idolatria, mas idolatria também é abominação aos olhos de Deus. Homossexualismo é uma abominação aos olhos de Deus. Mulher se relacionar com mulher é abominação aos olhos de Deus. Homem se relacionar com homem é abominação aos olhos de Deus. Abomináveis. Qual a parte que cabe para essas pessoas? Por mais que elas sejam boazinhas, sejam pessoas que façam coisas boas, mas elas praticam abominação aos olhos de Deus. Para onde é que elas vão? Para o inferno, irmãos. A verdade é essa, irmãos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, os assassinos, amados, homicidas ou assassinos que tiram a vida das pessoas, às vezes por dinheiro, por vingança, por ódio, por briga, por raiva, ira, tira a vida do outro. Os impuros, a Bíblia fala em impuros e fornicadores, algumas versões de fornicários, impuros. Essa está ligada ao campo da sexualidade, da impureza sexual, que é todo ato sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Sexo só no casamento. Fora do casamento é adultério. Fora do casamento é prostituição. Fora do casamento é fornicação, é impureza sexual. Para onde vai essas pessoas? Se elas não se converterem, não se arrependerem, elas vão para o lago de fogo, irmãos. Por isso tem muitas pessoas que detestam a doutrina do inferno. Diz que o inferno não existe, até teólogos aí pegam esses textos e não, isso aqui não é bem isso. É isso sim, amados, é bem claro. É bem claro, amados. Os feiticeiros praticam feitiçaria, bruxaria, macumba, trabalho de feitiçaria, invoca espírito, fica olhando esse negócio de tarô, negócio de signo, tudo isso é feitiçaria, amados. De querer adivinhar a futuro, essas coisas, tudo isso é condenável diante dos olhos de Deus. Idolatria, os idólatras que adoram imagem e escultura, adoram falsos deuses, né? Presta culto a santos, a anjos, a falsos deuses, faz petição a Maria, a José ou qualquer santo que seja, idólatra. Qual a parte que lhe cabe? A saber, o lago de fogo e água, com fogo e enxofre. Os mentirosos, os enganadores que mentem para enganar as pessoas, né? E no momento que o homem mente para enganar as pessoas, estão se tornando agente do diabo, que é o pai da mentira. Está lá em João 8:44. E no campo religioso, amados, os mentirosos são os falsos mestres, falsos profetas.
aqueles que ensinam coisas mentirosas, falsas, distorcidas, deturpadas da palavra de Deus, que enganam as pessoas com suas falsas profecias, suas profecias mentirosas, suas doutrinas deturpadas da palavra de Deus para enganar as pessoas. O fim de todas essas pessoas será um lago de fogo e enxofre. É o que fala aqui, amados, no verso 7, diz assim: o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, eles me serão filhos. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor, amados? O vencedor são todos aqueles que exerceram a sua fé salvadora em Jesus Cristo. Todos aqueles que verdadeiramente se converteram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo, esses são os vencedores. E herdarão o quê? Todas essas coisas: novo céu, nova terra, habitação na cidade santa, habitar no tabernáculo de Deus, estará para sempre com Deus. Então 1 João 5, 4 e 5 diz assim: portanto, todos os que é nascido de Deus vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E o verso 11 diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Verso 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberes que teis a vida eterna, vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Glória a Deus, amados. Nós somos os vencedores. Não só crer, como permanecer. Muitos vão dizer que vão crer, mas não vão permanecer. Não vão continuar a jornada até o fim. Mas o vencedor é aqueles que creem e perseveram até o fim. Deus possa nos abençoar, amado Jesus. Você possa sair da sua casa com o coração cheio de fé, de esperança, que a nossa vida aqui é uma neblina, amados. Isso aqui vai passar rápido. Todas essas dores, essas aflições aqui será como um sopro, como uma lâmpada, como uma luz. Quando menos esperar, estaremos numa eternidade com o nosso Deus. Viu, dona Inácia? Lá a senhora não vai ter mais esse corpo sentindo dor, com essas enfermidades que a irmã tem. Não, minha irmã. A irmã terá um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo. Não vai haver mais dor, mais choro, mais luto, nada disso vai acontecer mais. Isso é para cada um de nós, amados. Deus possa nos abençoar. Vamos continuar crendo, vamos continuar com fé. Não importa as coisas que estejam acontecendo ali. O nosso final é esse aqui. O nosso final é esse. Pode ser que o final daqueles que não tem Deus, irmãos, infelizmente será um final de uma eterna perdição. Mas para a gente é o final de uma eterna salvação, de uma eterna glorificação com o nosso Deus. Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se Deus quiser, terça-feira